Então, esse pedacinho aqui, ele é independente de cá. Então, ele sai, pode vir para cá. Então, você vai dar para nós exponencial de I, K0 x, menos ômega 0 T. Essa exponencial que sai. E essa exponencial que está aqui dentro controlando o pacote, né? Essa esse vamos botar a exponencial de K0 x menos delta K sobre K0 dg. Essa velocidade de grupo, ela está calculada em ponto K0, né? Ela é uma constante, se colocar assim. É uma constante. Então, você via, talvez, você mais conveniente, talvez jogar esse pacote aqui para esse ângulo, né? Seria isso aqui vezes T. A velocidade aqui vai estar multiplicando esse ponto. Talvez, de uma outra forma, perdão. Fica mais evidente isso aqui, pagar isso aqui, vamos voltar para essa expansão. Colocar essa exponencial de I, botar assim kx, né? Menos ômega T, então vai ficar menos ômega 0 T, colocar assim. E menos kappa 0, assim. A velocidade de grupo calculada em kappa 0. Tudo isso aqui vezes T, vamos fazer assim. Então, aqui eu estou dependendo de cá, então eu vou ter, vai sair para cá o seguinte, então essa exponencial, então é considerada essa exponencial de I, kx menos, eu tenho esse K aqui de novo, tá? Velocidade de grupo vezes T, que é essa exponencial aqui, kx menos K, velocidade de grupo. Depois eu vou produzir essa exponencial aqui, que vai ficar exponencial de menos I, kx, já botei aqui, né? Vou produzir essa pegaçazinha aqui, que vai trazer K0, tá? Menos I, ômega 0 T, mais K0, menos I, ômega 0, menos K0, velocidade de grupo, vezes T. Então, esse termo aqui depende de x, é o kx menos o ômega T. Tá certo? Então, então aqui eu posso favorar esse gráfico, botar assim, kx menos vgt. Então, esse pacote, quer dizer, isso aqui fica dentro da integral, tá? Integrando em K. Posso tirar isso aqui da integral, mas esse termo aqui, essa velocidade de grupo, ela é calculada, né, em K igual a 0. Isso aqui, esse fator aqui, que é o fator que sai. Eu vou ter esse termo aqui, que vai ficar menos I, ômega 0, menos K0. Posso botar esse K0 ômega 0 sobre K0. Bom, se esse K0 aqui, vai ficar ômega 0 sobre K0, menos a velocidade de grupo vezes T. Quer dizer, a velocidade de grupo, então, ela está aqui, né, dando, ela que está controlando essa propagação aqui. Ela está aqui, quer dizer, esse pacote, aqui eu tenho, estou integrando em K, então estou somando sobre todos os vetores de onda, todos os comprimentos de onda, né? Então, isso aqui é uma onda que está se propagando com VGT, mas eu estou somando sobre todos os K, mas a velocidade de grupo está aqui fora. Quer dizer, ela está, esse objeto aqui é cosseno, né, de alguma coisa VGT. Então é esse termo aqui que está controlando a velocidade do pacote como um todo. Então, o papel da velocidade de grupo é esse. Aqui eu tenho uma soma sobre possíveis frequências, sobre possíveis vetores de onda, sobre possíveis comprimentos de onda. Então, eu tenho um conjunto de comprimentos de onda
que vão se propagando, mas com essa velocidade aqui em comum. Você tem uma velocidade que controla o pacote como um todo. Essa é a ideia do isso que nós chamamos de velocidade grupo. Ela é a velocidade que controla o pacote. Bom, então, o que a gente falar aqui, né? O que a gente poderia discutir se eu chamar mais o que a gente tem que olhar agora é justamente o seguinte: nós temos duas velocidades de grupo. Então, nós temos uma velocidade de grupo, Vg+, associada à frequência ω+. E temos uma velocidade de grupo, Vg-, associada a uma frequência ω-. Então, seria interessante agora a gente associar essas diferentes velocidades de grupo às ondas por diferentes polarizações. Vamos supor o seguinte, então, vamos pegar, então nós temos a equação do campo elétrico, que nós estudamos ontem. Vamos supor o seguinte, vamos pegar uma onda, então, quer dizer, o que nós queremos fazer agora? Então, próximo, né, vamos botar assim, próxima etapa, é associar as duas velocidades, né, de grupo, ondas circularmente polarizadas diferentes, né? Viralidade. Ou a onda pode ser epsilon ou epsilon. Certo? Então, por exemplo, se a gente tiver uma onda, a gente tinha pensado assim, né? A gente tinha visto que eu teria essa onda assim, uma onda T0 x igual a E0 sobre raiz de 2, né? A gente tinha colocado assim, cosseno de... Vamos supor o seguinte, vamos dizer que a gente pega essa onda polarizada ao longo da direção Z. Então, quer dizer, a onda está se propagando ao longo, quer dizer, a gente tem isso aqui, 0 cosseno de Kx menos ômega t. Certo? Então, vamos dizer que a onda esteja se propagando, quer dizer, nossa ideia é a onda, nós até onde tínhamos falado, vamos supor que a gente fixa a direção de propagação como sendo a direção Z, e aí a gente pega as duas polarizações ortogonais, né, que são a onda é ortogonal, então a gente viu que mesmo colocando essa anisotropia, mantinha-se a ortogonalidade da onda. Era isso, né? A gente tinha visto isso ontem, que a relação divergência rotacional, a divergência de B igual a zero, quer dizer, o campo B era ortogonal. E o E não, o E poderia ter uma componente, porque a gente tinha só a equação que a gente tinha ontem, né? A equação de divergência do campo elétrico, deixa eu ver, ela tinha um V escalar B. Deixa eu pegar aqui, a gente tinha escrito as equações disso também, isso aqui veio para cá, isso. A gente tinha aqui, tá certo, a gente tinha, isso aqui é um caso de nós, a gente veio. K escalar é zero, mais V escalar B0, que é sempre igual a zero. Tá? Isso, então a gente tinha, depois a gente pode botar a nossa, isso, então a gente estava pensando o seguinte, isso, vetor B0,
pegar a onda, quer dizer, o B ortogonal, mas o E não necessariamente, não é certo. Então, quando a gente quer pegar uma onda transversal, quer dizer, o B é transverso à direção de propagação. Pode expressar o B em função de E ou em função de B, só tem. Talvez fosse mais interessante. A gente pode fazer, pegar essa situação, a gente vai se perguntando, né? Se a gente tomar o campo magnético ortogonal a V, então eu posso pegar uma onda circular, assim, né? Magnético ortogonal a V, a V, você pegar então uma onda, tá? Se propagando na direção do V, o que a gente está tentando ver aqui é uma solução explícita, né? Acho que a gente vai mostrar isso. A gente já só tem mostrar no volume, o campo dele pode ser, ele é transverso, tá? Deixa eu escrever as equações para não ficar falando só e as pessoas não se... Então, vamos retomar aqui as equações que nós escrevemos, né, para ondas se propagando nesse nível, as equações básicas modificadas, né? Tá? Se a gente pegar uma solução de onda, nós estamos pegando uma solução desse tipo, E igual a E0 exponencial x menos ômega. A gente tinha considerado essa solução. Pode ter esse tipo de solução, tá certo? Então, a primeira relação que a gente tinha, né, era K escalar. Então, a gente tinha K. Eu tiro a divergência de E, né? A gente teria uma divergência, seria K escalar E. Mais V. B. K. Para esse tipo de solução. A gente tinha visto que o campo magnético que se inclui aqui, né? É a mesma coisa. Depois a gente vai ficar escalado igual a zero. Então, o campo magnético, ele realmente é transverso à direção de propagação. Aqui, capa, por desenho. Um sobre C2. Né? Mais que a gente tinha tirado, uma expressão disso, basicamente. Depois a gente passou a equação direta, e aí a gente viu. Então a gente tinha, a gente sabe que a nossa onda tem que satisfazer a essas condições, são as equações de máxima presença da anisotropia. Aí então a gente já tinha visto que o campo magnético ele continua ortogonal à direção de propagação, mas o campo elétrico não necessariamente, ele pode ter essa componente aqui. Tá certo. Vamos dizer o seguinte, se nós tomarmos, né, tal que, se o campo magnético for ortogonal a V, isso aqui é zero. No caso de V escalar B ser igual a zero, a gente tem alguma inconsistência, parece que não. Se a gente tomar, vamos pegar um caso particular, quer dizer, o campo, a onda se propaga, né, a onda se propaga ao longo da direção. Se a gente pegar, vamos dizer, uma onda que se propaga ao longo
direção Z, o meu é eu posso tomar o meu é zero, se uma onda desse tipo pode ser solução. Vamos pensar assim. Isso. Então a gente pode estar pensando o seguinte, suponhamos que, quer dizer, o meu vetor V é fixo. Então suponhamos que ele é um vetor fixo, mas a isotropia é fixa. Suponhamos que eu coloque o meu vetor V ao longo do eixo dos eixos. E que a minha onda esteja se propagando, estou pegando um caso particular, ao longo do eixo dos eixos. Então eu coloquei o meu vetor V ao longo, orientei o meu vetor V com o eixo dos eixos, a onda está se propagando ao longo da isotropia. Só estou vendo um caso particular. Então, se isso aqui acontece, então o K é paralelo a V. Então, nós estamos dizendo que o K chapéu é paralelo ao V chapéu. Ambos estão orientados ao longo da direção V. Então, se D é ortogonal a K, D é ortogonal a V. Então, nesse caso, eu teria D ortogonal a V, então isso aqui é zero, isso aqui é zero. E meu K, então, também está saindo automaticamente ortogonal à direção V. Tá certo. Então o meu campo elétrico tá. Então eu poderia ter, realmente, a ideia seria, eu poderia ter, então, como um plano, então, minha ideia é, meu campo magnético é ortogonal. Meu campo magnético tem que estar nesse plano. Meu campo elétrico também é ortogonal, tem que estar nesse plano. Então a solução, vamos ver se essa solução é possível. Então eu estou pegando D ao longo nesse plano, então K escalar é zero, K escalar B é zero, e aí K vetor é igual a ômega B. Então, nesse caso, então, eu deveria ter também o meu K é ortogonal ao B, esse vetor aqui é ortogonal a K e a E. Então, o meu B é ortogonal a E. Perfeito. Então, o meu K, eu teria nessa situação, então, teria uma situação muito parecida com o Maxwell. Se nós estamos pegando essa onda em particular, uma onda que está se propagando ao longo da anisotropia. Então, eu peguei a anisotropia, orientei ao longo do eixo dos eixos e estou mandando uma onda muito particular. O ângulo dela com o eixo dos eixos, o ângulo da K, usando isso aqui, K chapéu. Escalar V é igual, o cosseno desse ângulo é igual a 1. Esse ângulo é igual a zero. Esse ângulo aqui, o ângulo entre K e V é zero. Então, tem essa situação particular. Então, nesse caso, E e B tem que estar ortogonais à direção de propagação e tem que estar ortogonais entre si, por causa dessa relação. E aí, vamos ver se isso aqui é compatível com isso. Por essa relação, o E está aqui, então esse meu E é ortogonal a Z, V está na direção Z, então V vetor E também é ortogonal a Z, tá certo? E aí eu teria o meu K, vetor B, então tá, nada disso eu acho que é incompatível. Então a gente está dizendo o seguinte, se a gente mandar uma onda ao longo da direção de anisotropia, eu vou simplesmente escolher a direção de anisotropia daqui. Então eu vou montar meu eixo dos eixos aqui em cima. Estou mandando a onda ao longo do eixo dos eixos. Então, é um caso particular. Então, nesse caso aí, a gente pode pegar um campo elétrico, tá certo? Tem as duas componentes, está no plano, e o campo B simplesmente o campo magnético vai ser ortogonal. Então, essa solução aqui vai ser assim, ó. Kx vai ficar Kz. Eu estou propagando ao longo do eixo dos eixos. Então, o K vetorial x é zero, então vai ficar Kz menos ômega t. E aí, claro, eu tenho o meu ômega, que é aquele ômega conhecido lá. E tenho aqui o meu é zero, y igual a E0 sobre raiz de 2 seno de Kz menos ômega t. Perfeito. Então, para eu ter isso aí, só para lembrar aí, né? Para a gente poder ter essa solução aí, que a gente tem nesse poderia pegar a parte zero, poderia pegar a onda plana, fazer assim.
Então, estou pegando, vou pegar essa equação aqui. Então, se eu substituir meu vou pegar essa equação aqui, parte real, parte imaginária. Né? Botar essa, ficou, então, a gente colocou. Só formular bem a questão para poder, porque se eu trabalho com aquela representação exponencial, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, não, vou voltar aqui, deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Vou voltar, vamos trabalhar com aquela representação direta. Vamos pegar as equações, teste de glória de um instantinho só. As equações antes de ter ido para vou pegar essas equações diretas. Vamos pegar isso aqui. Apagar isso. Tá bom? Então, só reformular a ideia que ficou confuso. Eu quero mostrar o seguinte: nós vamos mostrar que a gente pode tirar, quer dizer, estudar explicitamente uma solução de onda circularmente polarizada, vamos dizer, no sentido desta, que é esse sentido trigonométrico, que é o sentido do epsilon. A gente já tinha visto ontem, uma onda que é polarizada ao longo da direção da casa. Então, nós estamos pegando aqui uma onda plana que está se propagando ao longo da direção Z e que é circularmente polarizada, e a onda está só, claro, ela é ortogonal à direção de propagação, ela está só no plano X. E a gente mostrou que isso é possível. Então, dentro das nossas equações de Maxwell modificadas, como nós tínhamos visto, de divergência de E, né? Mais B, escalar B, rosa, rotacional de E, menos BB. Então, estamos pegando as equações originais e vamos fazer a seguinte suposição. Supondo que meu vetor V ele define uma direção do espaço. Tá? E aí eu vou mandar a onda na direção de V. Então eu vou botar uma onda propagando, no caso particular, uma onda que está se propagando ao longo da direção de anisotropia. Então nada me impede, como essa direção aqui é uma direção privilegiada, nada me impede de fixar meu sistema de eixos dessa forma. Colocar aqui meu eixo X, meu eixo Y e a minha direção de anisotropia eu vou pegar como sendo a direção Z. Fixei meu sistema de eixos de tal maneira que o Z fique na direção de anisotropia. Então a minha onda está se propagando ao longo da direção Z. Então a minha onda vai ser Kz menos ômega t. Kz menos ômega t. E eu estou querendo ver se essa solução de onda circularmente polarizada pode satisfazer a essa condição aqui. Então, quando nós tirarmos a divergência do E, nós vamos ter que derivar dx, quer dizer, a derivada, perdão, que não é zero, que é zero, desculpa, eu errei aqui, tá? A onda plana é isso aqui, ó, é x e aqui é y. Então, eu estou pegando essa solução, o EZ igual a zero. A onda está se propagando ao longo da direção Z, mas com componentes circularmente polarizadas no plano X. Divergência de E. Então, eu vou derivar dx em relação a x, dá zero. Então, a divergência do E é zero. Essa onda aqui, então, a divergência daquele campo ali automaticamente é zero. Por quê? Porque eu teria que tirar dx do EX, que é zero. dy do EY, que é zero. Só depende de Z. Então, a divergência desse campo aqui é zero. Então, nesse caso especial, com aquela solução, então nós vamos ver que V é ortogonal a B, por causa da primeira equação de Maxwell, modificada agora. Mas então, como V está ao longo do eixo dos Z's, então é claro que o meu B tem que também estar no plano XY. Então, B
ele vai ter uma componente dx e uma componente dy. Muito bem. Rotacional de E igual a menos dv dt. Então, rotacional de E, rotacional, componente x do rotacional. Rotacional de E, componente x é dy é z menos dz é y. Então, claro, a minha componente z é zero, não tem. Mas a minha componente y depende de z. Então, rotacional de E, componente x, vamos tirar o rotacional, vai ser derivar em relação a z a minha componente y. Então, derivada do seno ou cosseno. Então, isso aqui vai ficar é zero sobre raiz de 2 cosseno de kz menos 1 dt. Isso aqui é a derivada, né, em relação a z da componente y. Derivando em relação a z, derivada do seno e cosseno, vai produzir esse kappa aqui, vezes k. E tem esse sinal menos aqui que vem do rotacional. Então, essa é a componente. Vamos escrever aqui a componente x do meu rotacional. Vamos trabalhar essa equação aqui. Rotacional de E. Componente x é menos kappa é zero sobre raiz de 2 cosseno de kz menos ômega t. Aí vou pegar a componente y do rotacional. Então é dz. A componente y do rotacional vai ser dz é x menos o dx é z. Então, a componente z é zero. Aí eu tenho que derivar a componente x em relação a z. Então, eu tenho que derivar isso aqui em relação a z. A derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar assim, menos kappa é zero sobre raiz de 2 seno de kz menos ômega t. E a componente z do rotacional é dx do EY menos dy do EX. Mas nada que depende de x e y. Então não tem componente zero. Então, realmente, não tem componente. Então a componente zero do rotacional é zero. Então eu vou ter, de fato, que é compatível, porque a componente z desse lado é zero. E a componente z desse lado é zero, porque eu sei que o meu campo B, por causa dessa equação aqui, ele tem que estar só no plano x. Então a componente z aqui é zero, a componente z aqui é zero. Mas eu tenho que acertar agora, né? Então eu vou ver que isso aqui, se essa solução aqui também é uma onda plana, então isso aqui, ó. Isso aqui. Bom, agora eu vou apagar esse desenho, que já está entendido o que nós estamos fazendo. Então isso aqui é menos ddt do b. Então, para eu ter uma derivada em relação ao tempo. Então, isso aqui é menos ddt do b. Vamos colocar ddt do b vai ficar positivo aqui. Isso aqui também. Então, isso aqui é derivada do dx. Isso aqui é a derivada temporal do dy. Então, se não menos aqui, mas tem esse menos aqui. Então, se eu derivar dx, eu vou ter que obter isso aqui. Então, proposta, tem a dx. Né? Dx vai ser k é zero sobre raiz de 2. Se eu derivar em relação a t e ganhar um cosseno, eu deveria ter um seno de kz menos ômega t. Mas se eu derivar em relação a t, eu vou ter um fator menos 1 sobre ômega. Então a pergunta é: então, esse meu campo B está satisfeito. Se eu derivar isso aqui, isso aqui é a minha componente dx. Se eu derivar esse objeto em relação ao tempo, derivada do seno é cosseno de kz menos ômega t. Mas eu vou produzir um fator menos ômega, que vai cancelar com esse. Cancela. E aí, o meu dx vai ficar, tá? Exatamente isso aqui. K é zero sobre raiz de 2. Então, se eu derivar essa função aqui em relação ao tempo, eu ganho exatamente isso. K é zero sobre raiz de 2, o cosseno vira
seno vira cosseno, produz menos ômega que vai cancelar com esse menos ômega. Então eu posso dizer o seguinte, Vx, eu já estou sabendo que não é o meu canto Vx. Vx vai ser K menos K é zero sobre ômega, sobre raiz de 2 ômega, menos K é zero sobre raiz de 2 ômega, seno de Kz menos ômega z. E o Vy tem que satisfazer a essa equação. Então eu tenho que derivar alguém que vai virar seno. Então a proposta seria colocar aqui K é zero sobre raiz de 2 ômega cosseno de Kz menos ômega t. Se eu derivar essa função aqui em relação ao tempo, a derivada do cosseno é menos seno. Mas aí vai produzir o menos ômega, que vai ficar então mais seno. Aí o ômega que é produzido aqui cancela o ômega que é produzido aqui, fica K é zero sobre raiz de 2. Então, a gente pode propor, vamos dizer, a segunda equação de Maxwell, ela me fixa o campo magnético dessa onda. Vou colocar aqui, vou colocar até aqui. Então, o campo magnético da onda, o Vx, menos K é zero sobre menos K é zero sobre raiz de 2 ômega seno de Kz menos ômega t. E o campo Dy, seno de K é zero sobre raiz de 2 ômega cosseno de Kz menos ômega t. Parece que dá certinho, né? Eu acho que eu errei, acho que a gente conferiu os cálculos ali. Então eu sei como é que essa onda está se propagando. Depois, é claro, a divergência de D é zero automaticamente, por causa daquilo ali. E aí eu tenho que substituir agora essa expressão, colocar essa expressão aqui. Eu preferi trabalhar diretamente com o seno e cosseno para evitar aquela questão de pegar parte real e parte constante. Eu peguei uma solução concreta. Então, nós vamos lembrar, a onda está se propagando ao longo da direção de anisotropia, que está ao longo do eixo da existência. O fenômeno é totalmente transversal. Perfeito. Agora eu tenho que tirar o rotacional de V. Então, vamos ver aqui o seguinte, esse V, vamos fazer logo isso aqui. V vetorial é? V está na direção Z, então isso aqui é V vetor VZ, deixa eu isso aqui é o V. Vetorial é, então isso aqui é o E0x, vou botar assim, é o EX, x, mais o EY, y. Então, eu botei V é x, V é x, Z vetor x dá y. E Z vetor y dá x, y, z, x, z, menos V é y, x. Z vetor y dá menos x. Então esse termo aqui, para lembrar, depois a gente comparar, está dando V é x na direção y, menos V é y na direção x. Lembrando que a x e a y são aleatórias. dE dt, eu já sei o que eles são, a derivada, né? Legal. E aí, vamos tirar o rotacional de V. O rotacional de V. Vou botar ele aqui. Então, o rotacional de V. A componente x do rotacional de V é x, dy, dz menos dz menos a derivada z do dy, a componente x.
que a componente y do rotacional, y dz do EX menos dx do EZ. Então, está isso aqui. Isso aqui. Então, vamos olhar essa equação, componente a componente. Vamos pegar, por exemplo, a componente x dessa equação. Então, a componente x dessa equação vai ser a derivada em relação a z do dy. Vamos pegar essa equação para vocês lembrar em duas. Componente x, componente y. Vamos pegar a componente x. Então, derivar o py em relação a z. Derivar o py em relação a z. Então, derivando isso aqui em relação a z, a derivada do cosseno é menos seno. Tem um sinal menos também. Oi? Aí no rotacional de B. O rotacional de B. A componente x dele é menos dz dy. E a componente y dele é dz dx. Legal. Então vamos derivar a componente by em relação a z. Então a derivada do cosseno é menos seno. E vai produzir um K. Vai produzir um K2 é zero, então isso vai produzir K2 é zero sobre raiz de 2, certo? Derivando isso aqui, o B, o BY em relação a Z. Então, a derivada do cosseno é menos seno, mas tem aquele menos lá, que vai ficar mais seno. Vai produzir o K. K2 é zero sobre raiz de 2 ômega seno de KZ menos ômega 2. Isso na direção x. E na direção y, eu tenho que derivar em relação a dx em relação a z. Derivada do dx em relação a z, derivada do seno é cosseno. Mantém esse sinal aqui e multiplica por k. Vai aparecer um sinal menos K2 é zero sobre raiz de 2 ômega cosseno de KZ menos ômega derivei o BI dx. Então tá legal. Então agora a gente vai poder comparar. Componente x. Então a componente x dessa equação. Tem seno aqui. Aqui eu vou, na componente x eu vou pegar o EY. O EY tem um seno também. Então eu vou pegar a componente x dessa equação, eu vou estar pegando esse termo aqui, que é isso aqui, componente x desse rotacional. A componente x desse produto vetorial é v é y, que vai carregar um seno também. Depois aqui nós vamos pegar a derivada temporal da componente x. A derivada do cosseno é um seno também. Então essa equação, na componente x, ela vai produzir um seno aqui, um seno aqui e um seno aqui. Então esses senos todos vão se cancelar. Então não precisa colocar o seno, vamos colocar só os coeficientes. Porque está claro, né? A componente x reproduz esse seno. Esse produto vetorial na componente x reproduz o seno que está no y. Então usando só as equações de base. E a componente x do t, ela tem um cosseno. Mas quando eu derivar em relação ao t vai ter um seno. Então vai ter um seno em comum, acertando só os sinais agora. Então vamos pegar. Rotacional. Vai pegar essa equação vai ficar assim. K2 é zero sobre raiz de 2 ômega. Seno de KZ menos ômega 3. Agora esse termo aqui, ele vai produzir menos V vezes um EY. Então ele vai produzir aqui menos V é Y. Mas quem é o EY? É zero sobre raiz de 2. Então menos V é zero sobre raiz de 2. E aí vai ter o seno, que eu estou jogando fora já. Então isso é a componente x que está vindo daqui. Agora igual a ddt. 1 sobre C2, derivada em relação ao tempo da componente x. Derivada do cosseno é menos seno. Então aqui vai aparecer menos seno. Mas aqui vai aparecer menos ômega. Então vai ficar ômega vezes seno. O seno eu já joguei fora. Então vai ficar ômega
é zero sobre raiz de 2. Certo? Espero que esteja seguindo, que eu não esteja esquecendo nenhum sinal. Então eu peguei a componente x da equação de Weber-Maxwell. Então deu a componente x, deu isso aqui. Jogo fora o seno. A componente x desse produto vetorial, jogo fora o seno, me produz menos v sobre C2. Ah, eu esqueci, né? Menos v sobre raiz de 2 C2. C2 e depois eu tenho aqui 1 sobre C2, e aí eu derivei em relação ao tempo a componente x. A derivada do cosseno é menos seno, mas aqui eu tenho outro menos que vai produzir um ômega seno. O seno vai embora, vai ficar ômega zero sobre raiz de 2. Agora vamos pegar a componente y dessa equação. A componente y do rotacional. É isso aqui. Componente y no rotacional. Então ela vai produzir o cosseno. Essa componente y aqui vai pegar o EX, que tem um cosseno. E essa derivada aqui vai derivar o EY, que tem um seno que vira cosseno. De novo os cossenos vão embora. Então a gente vai ter, vamos pegar essa equação aqui. Então a equação menos K2 é zero, menos K2 é zero, sobre raiz de 2 ômega. Ou seja, agora a componente y dessa equação, mais v sobre C2, e aí eu pego a componente x, que é o E0 sobre raiz de 2 cosseno. E0 sobre raiz de 2 C2 cosseno. Isso igual a 1 sobre C2, derivada temporal da componente y. Então a derivada do seno é cosseno, mas aí vai aparecer menos ômega. Então vai aparecer menos ômega é zero. Sobre raiz de 2. E aqui em cima é menos. Então, nesse caso, a gente está com isso, quer dizer, na verdade, a gente até está reobtendo a relação de dispersão para esse caso especial, porque a gente está usando diretamente as equações de massa. Então, o que a gente está fazendo, só para recordar as ideias, é a onda está se propagando ao longo da direção de anisotropia. Eu escolhi essa direção como sendo o eixo dos eixos. E aí eu estou pegando uma onda transversa. Então, a gente está mostrando que uma onda completamente transversa, com E e B, faz sentido, porque eu tenho uma onda transversa se propagando na direção da anisotropia. Então, a anisotropia está aqui, a onda está se propagando aqui, e o E e o B estão vibrando nesse plano ortogonal à direção de propagação. Quer dizer, as equações fecham. Muito bem. Agora, o que é essa relação aqui está me dizendo? Vamos dizer, eu tenho essa raiz de 2 que é comum a todo mundo. Raiz de 2 vai embora, raiz de 2 vai embora, raiz de 2 vai embora. Tenho E0 que é comum. E0, E0, E0. Então eu tenho daqui, na verdade, eu estou tirando aqui uma relação de dispersão. Eu posso multiplicar essa equação toda por ômega, vai ficar aqui K2 puro, aqui vai aparecer um ômega e aqui vai aparecer um ômega 2. Mesma coisa aqui, tiro o E0, tiro o E0, tiro o E0. Tiro raiz de 2, tiro raiz de 2, tiro raiz de 2. E aí posso multiplicar essa equação toda por ômega. Ele é aqui de um ômega. Então aqui vai ficar K2, aqui vai ficar ômega, e aqui vai ficar ômega 2. Então essa equação multiplica essa equação aqui por menos 1, vai ficar mais aqui, menos aqui, mais aqui. E a mesma equação aqui em cima, o que mostra realmente a compatibilidade. Se desse diferente, eu estaria tendo um problema. Mas então nós obtivemos uma relação de dispersão, que no fundo é aquela. Só que aquela relação de dispersão complicada que a gente tirou, ela é geral. Agora, se a gente particulariza para o caso da onda só ter v na direção Z e ter K na direção V, a gente vai ver que o cosseno é 1. Então, aquele produto escalar vai desaparecer, vai ficar 1. Então, nós estamos reobtendo
a relação de dispersão para aquele caso. Então, deixa eu apagar isso aqui, vou botar isso aqui, multiplicar aqui por C2, tirar aqui o C2 e tirar aqui o C2. Então, a relação de dispersão que a gente ganhou, quer dizer, a gente teve problema explicitamente, né? Aquele caso é um caso geral, uma onda qualquer, uma anisotropia qualquer. Agora estou pegando um caso particular. Então, a gente ficou o seguinte, ômega 2 mais V ômega menos K2C2 igual a zero. Então, a relação de dispersão aqui está me dizendo o seguinte, ômega é menos V, mais ou menos, raiz quadrada de V2, mais 4, capa 2C2, isso? Sobre 2. Então, ficou menos V, tá. Esse aqui é o ômega, isso. Então, nós temos essa solução aqui, quer dizer, uma frequência. A frequência deve ser sempre positiva. Né? Então, aqui a frequência não é o padrão. Tem problema de imaginário aqui. Isso aqui é menos V e isso aqui é mais. Esse objeto aqui é maior do que V. Então, vamos pegar a nossa solução, fazer uma frequência negativa, não quer dizer nada. A frequência, a gente, por definição, é positiva. Então, a gente vai pegar essa frequência aqui. A solução que observa é essa aqui. Ômega igual a menos V mais raiz quadrada de V2 mais 4 capa 2 C2 sobre 2. Isso? V mais raiz quadrada de V2 capa 2 é muito perfeito. Então a gente tirou a licença aqui. Deixa eu botar isso aqui. A gente tirou ômega 2. Vou botar assim. Vamos tirar a velocidade do grupo daqui. Vai ficar assim, ó, 2 ômega de ômega mais V de ômega menos 2 capa de capa C2 igual a zero. Então, vamos ver aqui, vamos botar, tirar esse 2 e botar aqui V sobre 2. Então a gente pode ter assim, ó, ômega mais V sobre 2 ômega mais V sobre 2 de ômega igual a capa igual a C2 capa de capa. Então, repetindo aqui, de ômega sobre capa. Então, a gente tira daqui a velocidade grupo. A gente vai tirando aqui a velocidade grupo da gente. Está dando C2K. C2K sobre ômega mais V sobre 2. C2, não, velocidade de outra vez. C2K mais ômega sobre 2. Muito bem. Então, está mostrando o seguinte: a onda está circularmente polarizada no sentido trigonométrico. Essa aqui, ela está se propagando com essa velocidade. Agora eu vou dar a seguinte tarefa para quem quiser fazer. Então, tiramos a velocidade grupo. Agora vamos pegar a mesma onda, com a mesma frequência, tudo igual, só mudando a polarização. Passar de uma onda polarizada na direção, no sentido trigonométrico, para uma onda no sentido horário. Ontem a gente tinha visto, não sei se aqui fica menos C, não sei se havia onda circularmente, quando a gente tinha feito isso, as polarizações, circularmente polarizada, está certo. Então essa onda aqui é cosseno de kx menos ômega t menos seno de kx menos ômega t. Então essa aqui é uma onda circularmente polarizada. Essa aqui e a outra muda, tá certo? Então, cosseno menos seno e cosseno mais seno. Tá legal. Então se a gente agora pegar essa onda com a outra polarização, só mudei a polarização. Tá? Uma onda era cosseno e seno,
fez. A gente não fez isso aqui direitinho. A gente botou na aula de ontem, foi na aula de ontem mesmo, eu acho. Foi na aula 3. Na aula de ontem, a gente mostrou, quer dizer, botou as nossas parametrizações para as ondas circularmente polarizadas. Então, cosseno menos seno e cosseno de seno. Então, tá, quando eu passo por esse sinal aqui, eu vou ver a polarização. Na verdade, essa polarização aqui é que é a polarização trigonométrica. Quer dizer, as duas polarizações diferem por esse sinal. Uma é a trigonométrica e a outra é a horária, como a gente mostrou. O que eu vou fazer agora? Vou mudar só esse sinal aqui. Então, mudando esse sinal aqui, nós vamos mexer no B. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Refazer esse problema usando agora aquela polarização. E aí, vocês vão reobter o B. Então, aqui, uma tarefa, colocar essa polarização, substitui nas equações de Marx, retira-se os novos B. Então, isso aqui implica novos dx dy. E aí, coloca-se, então, tirou essa equação aqui, está resolvida, essa equação aqui que vai me fixar o B em função do E. Dada aquela polarização, eu uso essa equação, tiro o rotacional do E, e pelo rotacional de E igual a dB dt, eu tiro B. Então, eu conheço B. Aí vejo que essa equação é automaticamente satisfeita. Agora, conhecendo E e B, eu coloco o meu novo B aqui, o meu novo E aqui, e vou tirar a relação de dispersão. E aí vocês vão tirar a velocidade do grupo. E aí vocês vão ver que a velocidade do grupo vai ser diferente. Provavelmente vai aparecer com sinal. Então, a questão agora com a nova polarização, refazer o exercício. Daqui, refazer o exercício, a nova polarização, e tirar a velocidade do grupo. Então, a gente vai ver o seguinte. A velocidade de grupo da onda, vamos dizer assim, que é polarizada left, é diferente da velocidade de grupo da onda que é polarizada right. Então, quer dizer, a primeira polarização que a gente estudou era a polarização left. E a segunda polarização que a gente está estudando agora é a polarização right. Então, essa segunda polarização vai gerar um novo B, que eu vou jogar nessa última equação e vou obter uma outra relação de dispersão, que vai me dar uma outra velocidade de grupo. Então, a gente está mostrando o quê? Que a velocidade de propagação depende do modo de polarização. E é isso que a gente chama de birrefringência. Birrefringência, ela está ligada a isso. A onda apresenta diferentes velocidades dependendo da sua polarização. Então, o exercício é bem simples. É só usar as equações de Marx. Eu estou só justificando isso para mostrar que aquele sinal, mais ou menos, que apareceu lá na relação de dispersão geral, para não ficar coisa muito genérica, eu acho que é instrutivo pegar uma solução concreta, construir uma solução concreta e mostrar que as velocidades de grupo, dependendo da polarização, são diferentes. Tá legal? Você tem alguma coisa assim, a ver com quebra de paridade? Tem. Isso aí tem a ver com quebra de paridade. Porque justamente esse termo aqui, se a gente olhar para as equações de Marx, se a gente fizer uma transformação de paridade, o campo elétrico muda de sinal, a divergência muda de sinal. Então esse termo aqui, ele é positivo sobre paridade. Tem menos aqui e menos aqui. Esse vetor muda de sinal, é menos, mas o campo magnético muda. Então, essa anisotropia é uma anisotropia que está quebrando a paridade. É por isso que as duas ondas, boa pergunta, por isso que as duas ondas estão se propagando. Se a gente pegou um caso, nós estamos estudando a equação de Marx agora com uma anisotropia que viola a paridade. Da onde é que pode vir essa violação da paridade? Por exemplo, pode vir do setor eletrofraco. A teoria fraca viola a paridade, mas a interação eletromagnética, ela é ligada à interação fraca. Então você pode ter um setor de interação eletromagnética com violação de paridade. Pode ser que esse V aqui seja algum tipo de efeito induzido pelas interações fracas. Então, essa equação aqui, então, ela respeita a paridade, essa respeita a paridade. Agora aqui, esse muda de sinal, o campo B não muda, então esse cara muda de sinal. V muda, E muda, então esse cara aqui não muda de sinal. E muda, então esse cara aqui muda de sinal. Então esse cara aqui muda de sinal,
esse cara aqui muda de sinal, seria as equações de Maxwell, normalmente variante de paridade. O sinal menos que aparece aqui compensa com o menos que aparece aqui. Mas agora esse termo dá um sinal mais, não dá um menos. Então, por transformação de paridade, aqui fica menos, mas aqui fica mais. Então quebrou a paridade. É o V que está quebrando a paridade. Tá? Então por isso que as ondas estão com propagação. Se eu pegasse esse foi um caso, se eu pegasse um outro caso, Pega aí. e você tivesse um frente do outro, Isso. seria o sinal que quebrou a paridade. Seria o sinal que quebrou a paridade. Eu acho que isso é uma coisa mais física, quebra a paridade, que diferenciou lá do esquerdo para a direita. De uma certa maneira, pois é, você está dando introduzindo uma diferença. E é o vetor V que está fazendo esse trabalho para nós agora. Então, tudo bem, vamos parar por aqui hoje. Acho que a gente deu uma aula de quase 2 horas aí e a gente fechou essa discussão. Eu acho que agora a gente pode, na próxima aula, trabalhar um pouco, por exemplo, algum outro exemplo de modelo eletromagnético, que depois eu queria fazer talvez uma 5ª aula, que aí eu queria falar sobre a não linearidade e a possibilidade de ondas planas para teorias não lineares, tá bom? Então acho que mais 2 aulas, né? A gente faz a aula 4 e a aula 5. Não, essa foi a aula 4, né? Ah, não, então a gente vai precisar de mais 2 aulas, 5 e 6, provavelmente, 5 e 6. Não, acho que não, esse é um projeto, não vai. Não, por a gente vai.